Sejam bem-vindos. Eu sou Verônica de Sá, bibliotecária, e junto com as bibliotecárias Eliana Rosa e Vanessa Mendonça, vamos apresentar a ABNT 14724 sobre trabalhos acadêmicos. Essa norma especifica os princípios gerais para a elaboração dos trabalhos acadêmicos, que são as teses, as dissertações e os trabalhos de conclusão de curso. Nós organizamos o material e acrescentamos imagens do editor de texto Word para visualização de alguns recursos de formatação. E nós apresentaremos aqui as normas como um todo, mas é importante lembrar que cada instituição pode adaptar essas normas conforme suas necessidades e elaborar seus próprios manuais. Então, verifiquem se a sua instituição, se o seu centro, se o seu instituto possui algum manual específico para trabalhos acadêmicos. As referências normativas que complementam essa norma são essas que estão nesse slide. Mas nessa apresentação, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre as normas de sumário, índice e lombada. Vamos começar, então, pelas regras gerais. A cor do texto deve ser preta, o papel deve ser no formato A4 e a orientação retrato, que significa que o papel deve ficar na vertical. O papel também pode ser branco ou reciclado. Porém, como ainda não se sabe a durabilidade do papel reciclado, algumas instituições permitem somente o uso do papel branco. A ABNT define que as margens devem ser esquerda e superior de 3 centímetros, direita e inferior de 2 centímetros. Aqui a gente colocou uma imagem do editor de texto que informa aonde vocês devem fazer essa configuração. O alinhamento do texto como um todo deve ser justificado. Aqui ao lado a gente traz a imagem e aonde está a seta verde, primeiro página inicial, dentro da página inicial, e depois a outra seta, a gente consegue visualizar os alinhamentos. Então, o último alinhamento, o que deixa as margens retas, o alinhamento das duas margens retas é o alinhamento justificado. O alinhamento à esquerda, ele é feito para as notas de rodapé e para as referências, à direita para equações e fórmulas, e centralizado serão os elementos pré-textuais e pós-textuais que não têm indicativos numéricos. Então, por exemplo, a errata, agradecimento, lista de ilustração, isso tudo vai ficar centralizado no topo da página. O espaçamento entre linhas do texto como um todo deve ser de 1,5. No entanto, existem algumas exceções. Então, o espaçamento simples deve ser aplicado para citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legenda das ilustrações das tabelas e a natureza do trabalho. Esse texto da natureza do trabalho, ele aparece na folha de rosto e na folha de aprovação. E ele fala sobre o tipo do trabalho, o objetivo, o nome da instituição e a área de concentração. A gente traz aqui um exemplo. É aquele texto que fala dissertação de mestrado apresentado ao programa tal, da universidade tal, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de mestre em uma determinada área. É esse texto que nós estamos mencionando. Aqui ao lado a gente vai ver novamente uma imagem de como fazer o espaçamento no Word. Então, essa configuração fica dentro da página inicial, na parte de parágrafo. Existe uma setinha e ali você vai determinar o espaçamento. Nós recomendamos que vocês assistam o vídeo que fala especificamente sobre formatação básica, que nós vamos mencionar tudo isso. A ABNT não determina um recuo específico para parágrafo, então nós recomendamos que utilizem o padrão do próprio Word, que é o recuo da primeira linha de 1,25. Também dentro da parte de parágrafo, onde a gente configura o espaçamento, nós vamos configurar esse recuo de 1,25 para o parágrafo. A respeito da primeira linha de recuo, 1,25 é o recuo padrão do Word. Caso vocês optem por um recuo maior, 1,27, que a gente já visualizou em alguns trabalhos, padronizar em todo o trabalho o mesmo recuo. Basta que se padronize o mesmo recuo. Os tópicos
que a BNT chama de alíneas, eles devem também ter um recuo da margem esquerda. E eles devem ser identificados por letra minúscula seguida de parênteses. Alguns trabalhos a gente vê uma pontuação, então pontinho ou um tracinho, para poder identificar os tópicos. Isso não pode ser feito. Na verdade, a BNT ela determina que seja a letra, parênteses, o texto que você quer escrever, ponto e vírgula, daí vem os outros tópicos e termina com ponto final. Isso deve ser recuado, ou seja, ele deve estar destacado do texto com esse recuo, mas a BNT não determina um recuo específico. As citações longas, ou seja, as mais de 3 linhas, elas devem ter um recuo de 4 centímetros em relação à margem esquerda, e aí a BNT determina certinho esses 4 centímetros, e a natureza do trabalho, que é o texto que a gente acabou de ver, deve ter um recuo do meio da mancha gráfica para a margem direita. Mancha gráfica é um termo que vem do design e significa toda a área que está escrita no trabalho, seria a parte que estaria impressa, né, dentro das margens, o texto escrito. Esse recuo, ele não determina especificamente, mas considerando do meio da mancha gráfica para a direita, é mais ou menos uns 8 centímetros. Então, para todos esses 3 itens, tópicos, citação longa e natureza, a gente recomenda que vocês usem a ferramenta Régua do Word, que está aqui identificada, e nós vamos falar um pouco mais sobre ela, também nesse tutorial de Word, que falaremos sobre formatação básica. Bom, a fonte do trabalho como um todo, inclusive da capa, deve ser tamanho 12. Alguns manuais de instituições colocam outro tamanho, mas isso conforme dissemos, a adaptação para a necessidade específica daquela instituição, instituto ou centro. A ABNT determina o tamanho 12 e a exceção, que deve ser em tamanho menor e uniforme, deve ser para citação com mais 3 linhas, notas de rodapé, paginação, ficha catalográfica, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas. A ABNT diz que deve ser um tamanho menor, mas não diz qual tamanho deve ser. Então, nós recomendamos que seja tamanho 10 ou 11, menor do que isso, fica muito difícil a leitura. E também lembrando, os manuais, eles podem determinar um tamanho específico, então verifique se no manual dessa instituição não tem isso determinado. Apesar da BNT trazer o tamanho que deve ter a fonte em todo o trabalho, ela não especifica qual a fonte deve ser utilizada. Porém, é convencionado que a fonte deve ser Times New Roman ou Arial. O que é importante aqui é que essa é uma escolha do autor, então ele deve escolher uma das duas fontes e mantê-la até o final do trabalho. Não pode escrever parte do trabalho em Arial, parte do trabalho em Times. O importante é que depois que você fizer a escolha da fonte que mais lhe agrada, que você mantenha ela até o final do trabalho. As notas de rodapé, elas devem ficar separadas por um texto com um espaço simples entre linhas e por uma linha de 5 centímetros a partir da margem esquerda. Tudo isso que a ABNT traz, existe um recurso de formatação dentro do próprio Word que faz automaticamente. Então, o Word faz automaticamente essa linha e já coloca a numeração da nota de rodapé automaticamente. Então, depois você só precisa ajustar o tamanho da fonte e a fonte mesmo, o tipo, né? Então, a gente recomenda que vocês façam uso dessa ferramenta do Word e, conforme você for usando essa ferramenta, os números vão entrando sequencialmente da forma correta. Nós recomendamos que vocês assistam o tutorial do Word, que falaremos especificamente sobre as notas de rodapé, para vocês entenderem como utiliza esse recurso. As siglas, quando elas forem mencionadas pela primeira vez no texto, elas devem ser indicadas entre parênteses, precedidas do nome completo da instituição ou qualquer coisa que vocês queiram indicar a sigla. Então, aqui a gente trouxe como exemplo a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando for mencionada, entre parênteses, vai ter ABNT. E depois, na sequência do texto, você pode manter só a sigla ABNT até o final.
As equações e fórmulas, elas devem ser destacadas do texto e, se necessário, elas devem ser numeradas com o algarismo arábico entre parênteses alinhados à direita. Aqui a gente trouxe como exemplo como ficaria uma equação dentro do texto. Tem a marcação aqui nessa setinha, a marcação da onde está o alinhamento à direita, e é o alinhamento que se refere a esse parênteses, né? A primeira fórmula, parênteses 1, a segunda fórmula, parênteses 2. E é permitido também uma entrelinha maior entre esses elementos, para que você visualize a fórmula de uma maneira mais clara. Então, se você utiliza o alinhamento de 1,5 entre linhas, aqui da fórmula, de repente, um alinhamento de 2 entre linhas poderia acomodá-la melhor no seu texto. As ilustrações. Qualquer que seja o tipo de ilustração, a sua identificação deve aparecer na parte superior, precedida da palavra designativa. Então, a gente tem aqui do lado um exemplo, isso significa, vamos colocar figura 1, travessão, o título da imagem. Você pode colocar, ao invés de figura, desenho, esquema, fluxograma, fotografia, isso vai depender conforme a sua necessidade. Após a ilustração, na parte inferior, você deve indicar a fonte consultada. E esse é um elemento obrigatório, mesmo que o produtor da imagem seja o próprio autor do trabalho. Então, nesse caso, a fonte deve ser fonte, o próprio autor, ou alguma coisa que remeta que foi você mesmo que fez aquela imagem, aquele quadro. A ilustração ela deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível ao trecho que se refere. Isso significa que no texto vai estar escrito: conforme a figura 1, faremos a análise destes dados. E aí a figura 1 deve vir logo depois. Então, ela deve estar bem próximo ao texto escrito. As tabelas, elas têm uma norma específica, que são as normas de apresentação tabular do IBGE. Essa norma é da década de 90, ela tem essa capa, é fácil de achar na internet, nós vamos falar um pouco mais sobre ela em outro vídeo. Mas aqui é importante definir qual a diferença de tabelas para quadro. As tabelas sempre vão trazer um dado numérico, e os quadros não necessariamente apresentam um dado numérico quantitativo. E a outra diferença que é visual os quadros eles têm as laterais fechadas e as tabelas, conforme as normas do IBGE, elas não têm essa lateral fechada. Se apresenta assim como no exemplo que a gente trouxe aqui nesse slide. A respeito da estrutura do trabalho, primeiro, respeita os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. A gente usa aqui, como forma de organização, as cores verde para opcional e rosa para representar os elementos obrigatórios. Nos elementos pré-textuais, a gente tem capa, folha de rosto, no verso da folha de rosto, a ficha catalográfica, a folha de aprovação, resumo na língua vernácula, resumo na língua estrangeira e o sumário como elementos obrigatórios. Nos elementos textuais, todas as partes, introdução, desenvolvimento, conclusão, são obrigatórios. Os elementos pós-textuais têm como obrigatórios somente as referências. Glossário, apêndice, anexo, índice são elementos opcionais. É importante aqui sinalizar que as listas de ilustração, tabela, abreviação, símbolo são opcionais, porém são fundamentais para facilitar a comunicação com o leitor, facilitar a identificação da figura, da sigla, ou a respeito do que trata uma sigla para o leitor. A gente usou a mesma orientação de ordenação para falar sobre a paginação. Somente a capa não é contada. E também não é contada a ficha catalográfica. A folha de rosto, errata se houver, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento até o sumário são contadas, porém não recebem a numeração de páginas. A numeração de página só vai aparecer na introdução do trabalho. Você conta da folha de rosto até o sumário
e só vai aparecer na formatação do trabalho o número de páginas a partir da introdução. Aqui, para essa quantidade de folhas que a gente apresenta, a introdução começaria na página 14. Então, essa orientação de como fazer a paginação, né, como constar no Word, a gente vai demonstrar no vídeo que se acrescenta para a demonstração dessa estrutura. Com relação à capa, o que se apresenta é a instituição, o nome do autor, título do trabalho, volume, se houver. Se o trabalho for grande o suficiente para ser dividido em 2 volumes, tem que aparecer no primeiro volume 1, no segundo volume 2. Local e ano. O ano que se inscreve na capa é o ano de entrega, não é o ano da qualificação, nem o ano de início do trabalho, é o ano de entrega do trabalho. Lombada. Lombada é a parte da capa que reúne as margens internas ou dobra das folhas. É importante considerar o seguinte: a lombada, normalmente, ela só é feita no momento da entrega do documento em capa dura e pela gráfica. Então, o que deve constar da lombada? Nome do autor, título, elementos de identificação, logomarca da editora. Ou, na verdade, a logomarca da UFRJ, o que for possível inserir na gráfica. Mas esses são os elementos que devem constar da lombada de um trabalho acadêmico. Lembrando, então, que você não vai entregar um documento com lombada em geral para a qualificação do trabalho, somente na versão final. A folha de rosto contém os elementos essenciais de identificação do trabalho. Então, a capa vem nome, título, volume, local e ano. E a folha de rosto se acrescenta a natureza do trabalho, onde se apresenta o tipo de trabalho, o objetivo do trabalho, o nome da instituição, a área de concentração. Também se acrescenta o nome do orientador. No verso da folha de rosto deve constar a ficha catalográfica. A ficha catalográfica hoje na UFRJ é feita por um gerador de ficha, onde será preenchido os dados da autoria, título do trabalho, todas as informações necessárias para compor a ficha automaticamente pelo sistema. O gerador de ficha permite que seja feito ficha para mestrado, doutorado e trabalhos de conclusão de curso de especialização e graduação. A errata pode ser apresentada em papel avulso ou encartado, acrescido ao trabalho depois de impresso. Então, uma errata de trabalho hoje, em tempos de documento eletrônico, ele pode ser enviado quando você envia a versão para a banca, você envia a versão eletrônica ou versão impressa. Hoje é comum que se envie as 2 versões, tanto a versão eletrônica quanto a versão impressa, e ao perceber que algum dado do documento passou erroneamente, é possível que seja feita a errata, que deve constar a folha, a linha onde se lê, quer dizer, o dado que consta como errado, lê-se o acerto. Então, é precedido da referência do trabalho, e aí também pode ser encaminhada na forma eletrônica e apresentado para a banca no momento da defesa ou da qualificação. É um documento que também, após a entrega do trabalho final na biblioteca ou na pós-graduação, onde se entrega o trabalho, se percebe que tem algum erro, deve ser feito. Folha de aprovação. Folha que contém os elementos essenciais à aprovação do trabalho. Então, apresenta-se nome, título, natureza, a data de aprovação e as assinaturas dos membros componentes da banca examinadora. Devem ser colocadas após a aprovação do trabalho. Então, a gente tem que informar aqui aprovado em, a banca examinadora, o nome dos professores, a instituição dos professores. Então, quando houver professores componentes da banca que sejam externos, devem constar aqui sempre a instituição desse participante. Essa mesma folha de aprovação deve ser assinada e, em geral,
digitalizada para impressão do trabalho final. Só lembrando que a folha de aprovação ela não tem título e também não tem indicativo numérico. Dedicatória. Texto em que o autor presta homenagem ou dedica seu texto à minha família e amigos. Então, essa folha não tem indicativo numérico e somente vai constar dedicatória, seja para família, amigos, instituição, enfim, a quem se dedica. E vai constar lá no final, na parte inferior da folha. Agradecimentos, texto em que o autor faz agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do trabalho. Então, aqui se indica todas as pessoas institucionais ou externas que, de alguma forma, colaboraram para o trabalho. Quando o pesquisador tem bolsa ou algum tipo de financiamento para desenvolvimento da pesquisa, também é importante indicar o agradecimento aqui para a instituição, o órgão de fomento. Epígrafe, texto em que o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho. Então, a epígrafe tem que ter alguma relação com a temática, com a área do conhecimento, vem na parte inferior e deve respeitar a norma de citação. A gente observa em alguns trabalhos que tem um recuo, às vezes de 4 centímetros, mas a orientação da BNT é que ela deve ser elaborada conforme orientação da citação, norma 10.520. Resumo em língua vernácula. Elaborado conforme a BNT, NBR 6028, apresenta de forma concisa os pontos relevantes do texto, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho. Então, a gente apresenta um resumo a fim de estimular o interesse do leitor. Pode ou não apresentar a referência, é opcional, a BNT diz que é opcional, então você deve indicar o resumo do trabalho, como o trabalho foi elaborado. E, opcionalmente, você acrescentar a referência, caso a norma institucional oriente que se inclua o resumo. Resumo em língua estrangeira. Versão do resumo idioma de divulgação internacional. Além do resumo na língua vernácula, se acrescenta o resumo na língua estrangeira, de acordo com aí as normas ou orientação do programa. O inglês, em geral, vai ser sempre uma das línguas que serão apresentadas e, possivelmente, dependendo da qualificação, mestrado ou doutorado, pode-se acrescentar espanhol e francês. Lista de ilustração, elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, como cada item designado por seu nome específico, travessão, título e respectivo número de folha ou página. Então, aqui a gente tem lista de ilustrações, quadro 1, quadro 2, quadro 3. Você apresenta a paginação na ordem de apresentação da figura no texto. Para complementar, se o seu trabalho tiver poucas ilustrações, você pode colocar todas elas dentro da mesma lista. Mas, se o seu trabalho tiver várias ilustrações, figuras, quadros, desenhos, a ABNT indica que faça uma lista para cada tipo de ilustração. Lista de tabelas, elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, como cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da folha ou página. Ao final, na margem, você usa a paginação onde aparece a tabela. Aqui é importante que a tabela, como ela tem inclusive uma norma diferente, que é a norma do IBGE, a tabela ela não é considerada como uma ilustração. Então, ela tem uma outra lista só para ela. Então, é importante diferenciar. Se o seu trabalho tiver tabelas, precisa ter uma lista só para elas. Lista de abreviaturas e siglas. Consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguida das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso. Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo.
Então, você tem a abreviatura. Aqui a gente apresenta um modelo de lista de abreviaturas e siglas, mas você pode separar somente abreviaturas, somente siglas. A ordem é de apresentação: a sigla primeiro e a descrição da sigla em seguida. Lista de símbolos, elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com o devido significado. Então, quando o trabalho tem muitos símbolos, aí é possível que se faça também uma lista de símbolos. Sumário, que também tem uma regra específica, é enumeração das divisões, seções e outras partes de um documento, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. O sumário fecha o conjunto de páginas dos elementos pertextuais. Aqui se indica número 1, 2, 3 para as seções principais, 3.1, primeiro teste, 3.2, segundo teste, são as seções secundárias. Então, verifiquem que a seção primária ela está em negrito e as secundárias sem negrito. A paginação fica no final de cada um dos itens do sumário. Sumário é um título sem indicativo numérico, então só vem escrito sumário. A palavra sumário deve ter o mesmo tipo de fonte utilizada para as seções primárias, ou seja, o mesmo tipo de fonte que vai ser usado na introdução, arquivos de sistema, etc. Todas as seções primárias. Caso o sumário fique muito longo, né, na frente, é possível fazer a impressão atrás da continuidade desse sumário. E também, se tiver mais de um volume, né, no caso, então o sumário ele se repete no volume 1 e também no volume 2. A gente colocou essa linha para indicar as margens. Os números, que são os indicativos das seções, eles estão alinhados à margem esquerda. E os títulos dessas seções, eles estão todos retinhos na mesma linha. Percebam a linha em cinza que a gente colocou aqui. Esse é um alinhamento que é importante fazer, e a gente vai também falar sobre o alinhamento desse sumário, como fazer esse sumário no vídeo de tutorial de Word. Aqui a gente trouxe alguns elementos que a norma de sumários apresenta, são elementos complementares a isso que a gente falou do sumário até agora. Mas aqui, duas coisas que a gente pode destacar. A paginação, ela geralmente é apresentada no sumário apenas o número da primeira página, mas vocês têm essas duas outras formas de apresentar, que é o número inicial e final daquele capítulo, daquela seção, ou então os números das páginas em que se distribui o texto. Mas o mais usual, repetindo, aparecer somente o número da primeira página. E uma outra coisa que a gente chama atenção é que os elementos pré-textuais, eles não podem constar no sumário. E por que eles não podem constar? Porque o sumário, ele é o último elemento pré-textual. Você só vai ter esse sumário depois dos elementos pré-textuais. Então, eles não podem aparecer. Bom, sobre os elementos textuais, né? Então, agora eu vou falar para vocês sobre a parte da introdução, desenvolvimento, né? E a parte de conclusão. São os elementos obrigatórios também. Aqui falando um pouco, retomando o que foi falado sobre o sumário, né? Então, aqui a gente precisa, na parte do texto, manter os títulos conforme foram apresentados no sumário. Então, o início do meu capítulo, né, o título do meu capítulo, ele tem esse mesmo destaque que tem apresentado no sumário, que é o título em caixa alta, né, e em negrito. Tá? Chamando a atenção aqui que a numeração, né, no caso aqui, nesse exemplo, capítulo 3, ele vem só com o número 3, espaço, e aí o título do capítulo. Não há pontuação entre o número e o título. Aqui a gente deve manter a forma como foi organizada no sumário, né? Então também tem um exemplo aqui de subseção, né, de seção. Então é 3.1, né, também sem ponto ao final, né, a gente mantém um espaço, e aqui, no caso, está em caixa alta sem negrito. Os capítulos, né, sessões, elas devem ser iniciadas sempre em uma nova folha. Então, se você terminou o seu capítulo na folha seguinte, com 2 linhas, 3 linhas, o que seja,
você precisa iniciar um novo capítulo numa nova folha, tá? O espaçamento entre o texto, ele deve ser de 1,5, né? O texto ele deve ser alinhado no justificado. As subseções, elas são progressivas, né? Então, se eu tenho 3.1, 3.1.1, né? E deve se limitar até a quinta seção, tá? Então, no máximo, nesse exemplo aqui, seria 3.1.1.1.1, tá? Os títulos que ocupem mais de uma linha, eles devem estar alinhados, né? A partir da segunda linha, abaixo da primeira letra do título, como no exemplo. Então, eu tenho o primeiro teste de performance, né? E na linha de baixo, ano de 2019. Então, o ano está logo abaixo da primeira letra, né? Que é primeiro, P de primeiro. Né? Os títulos das seções e subseções devem ser também separados do texto que os precede, né? E o sucede por um espaço entre linhas. Então, na verdade, você vai dar um enter, né? Porque você já vai estar com a formatação de 1,5, e aí com esse enter, no próximo você escreve o título e depois dá mais um enter e inicia o parágrafo seguinte. Sobre as referências, né? Então, aqui vocês já percebem que há o título, né, indicativo, já eu aqui estou iniciando os pós-textuais, né? E ele deve ser centralizado, porém não há uma indicação numérica. Então, a partir dos pós-textuais, a gente não precisa mais indicar numericamente o título. Tá? Então, na verdade, a gente vai apresentar, né, falar sobre essa norma, a 6023, e as referências são um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Então, aqui a gente vai apresentar todas as referências que foram consultadas e que foram citadas, tá? No trabalho acadêmico. Tá? O alinhamento ele deve ser à esquerda, né? Ele tem um espaçamento simples, então aqui não tem mais o alinhamento justificado, tá? Então aqui é só a esquerda e o espaçamento é simples, tá? E também entre uma referência e outra também a gente dá um enter e no caso é um espaçamento simples, então o espaçamento entre uma referência e outra será simples também. Bom, então o glossário, ele também é um elemento pós-textual, ele é opcional, ele não é obrigatório, e ele vai trazer palavras ou expressões que não ficaram muito compreendidas no texto, talvez, né? Então, vai trazer uma definição daquele termo. Ele deve ser elaborado em ordem alfabética e chamando a atenção aqui que, no caso, o glossário também, ele não tem indicativo numérico e ele fica centralizado. Aqui vocês estão visualizando que se mantém a paginação, tá? Então, a gente, depois do textual, a paginação vai até o final, tá? Ele aparece. Sobre o apêndice, né? O apêndice, ele é um documento que foi elaborado pelo próprio autor, tá? E ele vai fazer parte, no final, né, como pós-textual, para complementar algo que não foi possível ser colocado no texto, tá? Então, o apêndice, ele deve ser escrito também como um título centralizado, porém ele não é numerado, então ele é colocado letra. Então, se eu tenho um apêndice, vai ser apêndice A, se eu tiver um segundo apêndice, será apêndice B e assim por diante. Então, eu preciso colocar o apêndice, a letra, o travessão e o título do meu apêndice. O anexo segue também a mesma organização do apêndice, né? Mas diferentemente do apêndice, o anexo ele vai trazer um documento que não foi elaborado pelo autor, porém que também é importante estar apresentando como uma fundamentação, alguma comprovação e também por ilustração, tá? Então, ele também não é numerado, ele é colocado centralizado e aí será anexo A, anexo B, se houver, anexo C, tá? E também com travessão e o título, chamando a atenção mais uma vez de que a gente mantém a paginação, tá? Bom, o índice é o último elemento pós-textual, ele é opcional e ele é uma lista de palavras ou frases ordenadas segundo um determinado critério que localiza e remete para as informações contidas no texto. Hoje, o índice ele já não é tão mais utilizado, ele é utilizado bastante em livros ainda, impressos, né? Mas para trabalhos acadêmicos, a gente tem outros recursos, por exemplo, no PDF, que a gente consegue
pesquisar dentro do texto. Então, o índice ele tinha essa função de remeter a uma parte específica do texto, mas hoje a gente consegue fazer isso de outras formas. A ordenação do índice pode ser alfabética, sistemática, cronológica, numérica e alfanumérica, e o enfoque pode ser de autores, de assuntos, de títulos e esses outros que a gente listou aqui. Se vocês forem utilizar o índice, é importante que seja um padrão lógico e facilmente identificável pelo usuário. A gente trouxe outras informações sobre índice. Trouxemos também um exemplo com as determinações de como ele deve ser apresentado, de como a paginação deve ser colocada, as recomendações também sobre a entrada e recuos, as margens, como é que ele deve ser apresentado no seu trabalho. Aqui a gente trouxe mais algumas informações e depois nós trouxemos outra informação sobre ver e ver também, que é um recurso utilizado pelo índice e que a norma traz. É no próximo slide. A gente recomenda o seguinte: se vocês forem fazer uso do índice, que vocês utilizem esse material que nós estamos disponibilizando, onde a gente reuniu as informações descritas na norma. Encerramos aqui, então, essa aula. Essas são as referências que utilizamos e os tutoriais de Word que nós recomendamos que vocês vejam para complementar tudo que foi dito aqui. Muito obrigada!